Virtudes, defeitos e disfuncionalidades. O que isso tem a ver com a tua performance dentro de campo? No podcast número 8, nesse episódio do número 8, além do 1%, nós vamos falar sobre um processo de autoconhecimento tão importante e tão pouco utilizado na carreira dos atletas. A gente para muito pouco para refletir. E como atleta profissional, eu vivi essa realidade. Sei muito sobre os outros, sei muito do problema do treinador, sei muito das dificuldades do meu clube, sei muito do meu colega do lado, mas sei muito pouco sobre minhas próprias emoções. Sei pouco sobre aquilo que eu preciso melhorar, sobre as minhas competências e sobre como construir estratégias para poder explorar melhor meu talento. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bora comigo até o final. Seja muito bem-vindo a mais um episódio muito legal aqui nosso do Além do 1%, onde a gente vai compartilhar com vocês hoje um conhecimento, na verdade uma reflexão, um confronto, uma provocação para que você que é atleta possa viver melhor e conviver com você mesmo de maneira mais saudável. Sabendo que a gente vive num mundo muito plural e muito hostil e que tem um nível de cobrança exagerado, a gente começa a se aproximar de um momento de mundo onde o atleta precisa encontrar com um desenvolvimento, com uma consciência, com uma atitude, com uma estratégia. Não dá mais para a gente viver só no mundo da improvisação. A gente precisa sair desse mundo do improviso e entrar no mundo da intenção positiva que gera uma aplicação assertiva. Eu tenho conversado com muitos pais, eu tenho conversado com muitos atletas, eu tenho feito mentoria de meninos, de adolescentes, de jovens, de atletas, de pessoas maduras. Eu tenho convivido com todas as idades e o que eu tenho percebido é exatamente isso. A condição técnica, a condição física, a condição tática, elas mudam muito pouco de um atleta para outro. Agora, o que eu tenho percebido de maneira assim, substantiva é que as questões emocionais de fato são aquelas que vão fazer a grande diferença para esse atleta moderno. Acabei de assistir o jogo da Argentina contra a Arábia. E aqui a gente tem um ensinamento muito importante sobre o que são virtudes, o que são nossos defeitos e o que são as nossas disfuncionalidades. Aquilo que não funciona, aquilo que está funcionando de maneira errada, aquilo que não está legal, aquilo que não está bacana. E o legal desse processo todo, e o bonito desse processo todo de autoconhecimento é quando a gente entende as nossas virtudes e a gente sabe lidar com elas com vida. É quando a gente olha para os nossos defeitos não como nos condenando pela existência deles, mas com um olhar de luz, percebendo aquilo que a gente precisa melhorar, sem com que a crítica ou a fala sobre os nossos defeitos deforme a nossa forma de ver e nos leve à raiva, à angústia e à decepção. E sobre as disfuncionalidades, aquilo que a gente não consegue fazer direito, de fato, aquilo que a gente está errando, aquilo que não está funcionando legal e que pode melhorar esse funcionamento. Vamos lá. Os meus desafios como ser humano, como atleta. A primeira coisa que eu vejo assim, que eu tive que passar por um processo de desenvolvimento foi a questão do silêncio a partir das dificuldades. Eu sempre fui um humano que me recolhia para dentro da caverna diante das minhas dificuldades, diante de uma derrota, diante de uma crítica pesada, diante de uma briga no casamento. O que eu fazia? Caverna, mergulhava lá dentro. E a minha esposa sempre trouxe para mim essa minha disfuncionalidade, essa minha incapacidade de lidar com uma circunstância. E aí a gente precisa ter entendimento para lidar com aquilo que é defeito e aquilo que não está funcionando legal. Porque aqui existe uma linha muito tênue que separa os nossos defeitos das nossas disfuncionalidades. A nossa disfuncionalidade é algo que a gente não teve acesso, a gente não sabe que não está funcionando direito. Às vezes tem alguma condição química, às vezes tem algum problema de temperamento, às vezes a gente tem algumas condições comportamentais que fogem à nossa consciência.
Os defeitos, eles são aquelas circunstâncias, aqueles comportamentos, aquelas atitudes que a gente sabe, a gente reconhece o nosso erro, a gente reconhece o nosso defeito. A disfuncionalidade, ela já entra no mundo nosso inconsciente, não está funcionando, a gente nem sabe disso. E aí a gente possui as nossas virtudes. Geralmente as virtudes também podem entrar no mundo da disfuncionalidade. Por quê? Olha que coisa interessante. A gente tem uma virtude, mas a gente não sabe usar ela da melhor forma. Está disfuncional. A gente não consegue explorar essa virtude. A gente, quem sabe, às vezes nem conhece essa virtude de uma forma mais profunda para que a gente possa mergulhar nela de maneira complexa e completa. Vamos lá. Falei sobre os meus, eu tenho um defeito, por exemplo, eu tenho um defeito, eu sei que eu vou para a caverna. E essa caverna gera disfuncionalidades. Por quê? Porque quando eu vou para a caverna, quando eu me fecho, estou lá dentro da caverna, lá dentro da caverna eu não consigo lidar bem com as emoções, eu não consigo lidar com as coisas que vão ocorrendo, eu não consigo falar, eu não consigo... Tudo aquilo que é algo que pode resolver problemas, acaba se tornando ainda mais escuridão. Então perceba, todo defeito nos leva a uma disfuncionalidade. Por quê? Quando você não é sincero e não vai para dentro desse defeito que você possui, ele vai gerar uma desconexão e vai gerar problemas maiores que você sequer sabe que podem acontecer. E aí está fugindo da tua consciência. Então vamos separar direitinho aqui. Pensa aqui agora, tá? Vamos agir de maneira consciente para que você possa ingressar nesse mundo consciente de atitudes, aplicações e intenções positivas e sair do mundo da improvisação. Qual que é o grande problema nosso como ser humano? Eu acabei de falar, assisti o jogo da Argentina e da Arábia aqui. Aconteceu algo muito legal, disso que nós estamos falando nesse jogo agora. A Argentina começou ganhando de 1-0. Estou no mundo do controle. Deixa comigo, eu estou no controle. A Arábia faz 1-1 e gera dúvida. Tira a Argentina do mundo da convicção e da certeza, da sobriedade, nós que vamos ganhar. Trouxe uma dúvida. Quando a Arábia faz o segundo gol, leva a Argentina para dentro da caverna e gera um monte de disfuncionalidade, ou seja, os atletas argentinos ali perdem a capacidade de raciocinar, de aplicar o talento, eles erram domínios fáceis, entram num jogo em que não é a capacidade que eles têm, começam a jogar a bola para a área, você vê algumas individualidades fortes sentindo o resultado, e aí você tem um time de muitas virtudes, mas que diante de uma dúvida, de um problema, começa a apresentar defeitos, esses defeitos levam eles para a caverna, gerando disfuncionalidades, ou seja, não sabe lidar com aquela circunstância, nem sabe o que está acontecendo mais e perdeu totalmente o controle da situação. Como atleta, pare para pensar, visualizar e entender que isso é um mundo que pode acontecer com você, ou pode estar acontecendo com você. Você é um atleta cheio de virtudes, cheio de capacidades, tem talento, todo mundo já falou sobre isso, não existe dúvida sobre o teu talento. Teu talento existe, você tem condições, você tem capacidades, mas acontece um erro, uma crítica, um problema, você cometeu um erro importante, alguém te criticou demais, não fez um jogo bom, seja lá o que for que aconteceu um defeito. E aí, a inteligência emocional é quando esse defeito, esse erro ocorre, mas ele não transforma e não gera disfuncionalidades. Isso é fundamental na vida de um atleta e de um ser humano. Eu lido diariamente com famílias e faço mentorias de atletas, e a gente vai percebendo que alguns atletas, não é que eles estão sem confiança, eles estão disfuncionais. Eles perderam a consciência do que está acontecendo no seu interior, no seu cérebro, na sua vida, nas suas emoções, nos seus pensamentos. E aí, quando você não tem consciência disso, você vive no mundo da improvisação. E aí que entra a superstição, aí que entra aquele mundo inconsciente de tentar, de alguma forma improvisada, resolver o problema. Olha que coisa interessante, quando você traz a superstição para o mundo consciente, você transforma ela numa âncora, não é improvisação, você sabe o que está acontecendo. Como assim, Ticão? Pô, mas dar 3 pulinhos em campo é superstição. É superstição, mas se você souber e trouxer para o mundo da consciência
e entender que aqueles 3 pulinhos te conectam com um jogo que você deu 3 pulinhos e você fez 3 gols e foi muito bem, e isso traz segurança para você e você entende que isso é uma âncora mental, isso sai do mundo da superstição vazia, mística, e entra para o mundo da consciência, da inteligência e da aplicação emocional em defesa da tua carreira, em defesa das tuas emoções. Olha que coisa interessante. E aqui a gente começa a entender o que é um atleta que tem virtudes, tem conhecimento e entende esse processo do atleta que entra no mundo do erro e acaba sendo vencido pelo erro, entrando nas disfuncionalidades, né? Tendo emoções negativas, pensamentos negativos, não sabe como agir, entra num mundo de confusão mental, de ansiedade, nervosismo e desespero. Aí não funciona nada! Não funciona nada. Então, vou repetir. Um atleta inteligente emocionalmente é todo atleta que tem virtudes e ele tem defeitos e ele tem disfuncionalidades. Faz parte. Todo ser humano é assim. Todos nós temos coisas que são muito boas, temos nossos defeitos e temos coisas que não estão funcionando legal. Agora, quando a gente tem inteligência emocional, é o seguinte, a gente conhece as nossas virtudes, a gente é sincero quanto aos nossos defeitos e a gente começa a ter consciência das nossas disfuncionalidades, daquilo que não está funcionando legal e merece ser trazido luz sobre isso. Vamos lá, importantíssimo você saber. Quando eu entro no mundo do defeito e não sou sincero comigo mesmo, e eu transfiro isso, por exemplo, errei, cometi um erro. Não, o erro foi do outro porque eu sou bom. Isso vai gerar uma disfuncionalidade, ou seja, essa falta de consciência para com o teu erro faz com que você não consiga gerar luz, eletricidade para conseguir corrigir isso. Isso é disfuncional, está errado, não está funcionando o teu nível de raciocínio e percepção, vai te gerar prejuízo. E agora tem o outro lado dessa mesma moeda, que é o seguinte, cometi um erro e aí eu me condeno totalmente por esse erro, eu não suporto esse erro, eu preciso me condenar, eu preciso me autodestruir porque eu cometi um mal para com a minha equipe e eu fui muito mal, eu mereço esse sofrimento. E aí eu mergulho nisso e entro na disfuncionalidade emocional também, psicológica, onde eu me torno o meu maior inimigo e eu não consigo então trazer luz e graça sobre os meus erros. Isso também é muito ruim. Nós, como atletas, precisamos encontrar essas virtudes e sorrir para elas. Olha que legal, poxa, eu tenho essa virtude, eu sou bom nisso, que bom. A gente precisa ter luz e sinceridade para lidar com os nossos defeitos, e todos nós os temos. E aí a sinceridade, a verdade, ela é importantíssima para que a gente possa perceber de maneira, tanto intuitiva como de maneira inteligente, perceptiva. E em terceiro lugar, a gente começar a perceber as nossas disfunções, o que não está funcionando legal. Pensa aqui num copo. O copo ele tem uma virtude muito grande, ele consegue ali ser um reservatório de água para que eu possa tomar. Se esse copo está com um defeito, está com um trincado lá, o que vai acontecer? Esse defeito leva ele a perder a sua função. Por quê? Ele já não consegue mais ser um reservatório de água para que eu possa tomar água. Ele perde a função. Então eu preciso olhar para esse defeito, não olhar para esse defeito e falar, esse defeito aqui. Eu preciso olhar para esse defeito com olhares de luz para resolver esse problema, para que a disfuncionalidade que está ocorrendo a partir desse defeito não faça com que esse copo perca a identidade dele, perca a realidade que ele nasceu para reservar a água para a gente tomar água dentro dele. Se esse defeito não for corrigido, não for observado, eu vou ficar colocando água, vai ficar pingando água para sempre. E o que eu percebo no mundo dos atletas, no nosso grupo de atletas, é exatamente isso. Existe o defeito está ali. Mas qual que é o grande problema disso tudo? É que não existe um olho de luz para os nossos defeitos, e isso provoca ainda mais disfuncionalidades e faz com que a gente perca a nossa identidade. Ou seja, que as nossas virtudes sejam afetadas. Eu sou um jogador muito habilidoso. Eu sou um jogador muito técnico, eu sou um jogador assim, eu tenho muita velocidade, eu sou goleador, sei lá o que você é. Mas se você tiver um defeito
que você não joga luz sobre isso, vai gerar uma disfuncionalidade que vai afetar o teu dom e o teu talento. Isso aqui, gente, é muito importante. Ninguém me contou isso ao longo da minha carreira. Nunca ninguém me falou sobre isso. Então eu preciso que você saiba, que você discirna, que você compreenda, para que você possa trazer luz sobre isso e compreenda isso de maneira inteligente, tá bom? Algo fundamental, e aí falando sobre o meu defeito, para a gente encerrar esse episódio, eu tinha um defeito, eu me fechava, entrava na caverna. Isso gerava uma disfuncionalidade muito grande, porque eu não conseguia conversar sobre, eu me fechava, eu não conseguia resolver problemas, né? Eu ainda tenho esse defeito, mas ele melhorou bastante e diminuiu a minha disfuncionalidade e os níveis de tensões e impactos que os erros, né, que os defeitos geravam em mim, afetando as minhas virtudes, tá? Então, para pensar aqui. Eu quero que agora você escute todas as tuas virtudes, eu quero que nesse momento você consiga observar os teus erros e pense o quanto que esses erros sem luz provocam disfuncionalidades na tua vida, afetando as tuas virtudes. Pense sobre isso. Quando você jogar luz sobre isso tudo e alcançar um autoconhecimento sobre essas questões, eu tenho certeza que você vai conseguir dar um passo importantíssimo naquele ser humano em alta performance que consegue ser consciente sobre o mundo que está vivendo e, acima de tudo, perceptivo, para que não possa ser escravo daquilo que é a improvisação de um tempo, mas que você possa ser servo da intenção e aplicação inteligente e positiva daquilo que você acredita e não daquilo que o ambiente criou para que você possa se manifestar. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês? Espero que eu possa ter abençoado a vida de vocês com esse episódio do Virtudes, Defeitos e Disfuncionalidades. Se você aprender isso e aplicar na tua vida, eu tenho certeza que isso pode melhorar. Não que nós estaremos libertos dos defeitos e das disfuncionalidades. E não que nós alcançaremos a perfeição. Mas os meus defeitos nunca vão me desanimar em busca da perfeição. Eu seguirei sendo imperfeito, com uma utopia da busca da perfeição. Mas as minhas imperfeições não vão me desanimar em busca dessa jornada e em busca desse caminho. E eu espero que não desanime você também. Além do 1% Podcast, espero que você tenha sido abençoado. Se você foi, compartilha com os teus colegas, comenta aqui nesse vídeo, abençoa o nosso canal, que é novo, certo? É um canal novo, onde a gente tem que compartilhar de maneira mais profunda assuntos importantíssimos da tua jornada. Um grande abraço, Deus abençoe. Fui!